Oi, meus amores! Hoje, na aula de História, nós vamos ver a escola ao longo do tempo, tá certo? Tia vai colocar para vocês um vídeo da explicação sobre esse assunto e depois Tia vai colocar o vídeo, a explicação da atividade de História, tá certo? Preste atenção no assunto do vídeo e depois o vídeo da atividade, tá certo? Cada questão, não esqueça. Pausa, faz a atividade e depois aperta o play para ver a explicação da próxima questão, tá certo? Então vamos lá e preste atenção. A escola ao longo do tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano. Antes dela vem a família. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios, como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Houve um tempo em que só existia escolas para meninos, e esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas da casa. Placas de argila. Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argilas ou pedaços de madeira. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se apenas de aves, que eram mergulhadas em tintas para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecidos. Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e caneta. Anos depois, surgiram as máquinas de escrever. Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração. Hoje, cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores, porém, a mais usada é o eucalipto. Mas nos dias atuais, com a conscientização e respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochichar na sala de aula, por não decorar a tabuada, por brigar com os amigos, por sujar as roupas e várias outras coisas. Os professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam as opiniões dos alunos, que tinham medo deles. Por isso, os professores usavam um instrumento de castigo, chamado palmatória, e com eles batiam na palma das mãos dos alunos que fizessem algo errado. Tinha um milho também e o castigo virado para frente da parede. A escola passou por transformações ao longo dos anos e foram se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Cada escola tem sua história, sua arquitetura, sua característica, seu funcionamento. Existem prédios grandes e prédios pequenos.
escolas que são construções térreas, outras que funcionam em prédios de mais de um andar. Além das construções, existem outras diferenças entre as escolas antigas e as escolas atuais. Observe. Vamos agora para a atividade de história de hoje, em relação à escola, né? Então vamos lá. Na primeira questão aí, vocês vão observar as imagens e pinte-as de acordo com a legenda. Então, vocês estão vendo 2 quadradinhos aqui, né? E vocês vão pintar conforme a legenda. Se a escola, ela for uma escola atual, vocês vão pintar o quadrinho de azul. Se ela for uma escola antiga, vocês vão pintar o quadrinho da cor verde. Entendeu? Escola atual, azul. Escola antiga, verde. Vamos agora para a segunda questão. Desenhe e escreva o nome dos materiais que, há cerca de 5.000 anos, eram utilizados para os alunos escreverem. Então, no vídeo anterior, sobre a explicação do assunto, tia falou desses materiais, tá certo? Então, vocês vão desenhar e escrever nessa linha aqui, os nomes dos materiais, tá certo? E não esqueça, dar pause para cada questão. Vamos agora para a próxima página. Na próxima página aí, na página 89, continuando com a terceira questão, escreva 3 castigos que eram aplicados nas escolas de antigamente. Então, vocês vão escrever 3 castigozinhos, tá certo? Nessas linhas abaixo. Quais são esses 3 castigos? Se esqueceu, volta no assunto do livro, das páginas anteriores sobre o assunto, dá uma lida novamente e veja quais são esses 3 castigos, tá certo? Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão, de acordo com o quesito anterior, esse quesito aqui, de acordo com ele, você vai responder. A. Você acha correto esse tipo de castigo para as escolas dos dias atuais? Justifique sua resposta. Então, se você acha correto os castigos de anteriores, se elas forem para as escolas dos dias atuais aplicadas. Tá certo? B. Quais motivos levavam os professores a castigar os alunos? Escreva 2 deles. Quais eram os motivos que os professores castigavam os alunos? Tá certo? Vamos agora para a quinta questão. Ao longo dos anos, os materiais para escrever na escola foram se modificando. Observe as imagens e numere de acordo com a sequência em que se desenvolveram. Então, vocês estão vendo aí 6 tipos de materiais que foram modificando ao longo do tempo. E vocês vão colocar os números de acordo com a sequência, de 1 ao 6, tá certo? Então, vai na sequência conforme foi modificando. Então, tem aí o computador, tem aí o papiro, tem aí a placa de argila, papéis, pedaços de madeira e máquina de escrever. Então, vocês vão aí pela sequência, tá certo? Então, meus amores, por hoje é só da atividade de história, do assunto de história. Beijos e até a próxima aula.